Meus amados irmãos, queremos cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Hermano Campos e desta feita nós queremos, antes de tudo, desejar para vocês um bom 2021, que Deus venha conceder da sua graça, da sua misericórdia, abençoar o coração de cada um, sua família. E eu estou de volta aqui com vocês para trazer uma abordagem temática breve da lição de número 5 desse trimestre. Esse trimestre, na verdade, é um trimestre muito rico, porque ele está trabalhando as verdades centrais da doutrina pentecostal. Nós, como pentecostais, isso não inclui apenas nós, assembleanos, mas muitas outras igrejas presentes no cenário brasileiro, estima-se aí, não é nem estimativa, na verdade, são pesquisas mesmo, que apontam que do total de evangélicos que temos no Brasil, já se aproximando dos 50 milhões, cerca de 80% destes, em algumas regiões 85% até 90% destes evangélicos são pentecostais. Muito embora o restante sejam protestantes históricos, que são irmãos em Cristo, também pregam a palavra de Deus, também vivem o evangelho, muito embora hajam várias divergências do ponto de vista em questões doutrinárias secundárias, mas nós sabemos que realmente a grande maioria das igrejas evangélicas são pentecostais. E isso nos chama a atenção para uma coisa muito importante, que é a percepção de conhecimento que o povo dito evangélico, e aí dentro desses o povo dito pentecostal, precisa ter em relação às doutrinas que os distinguem. Nos anos 90 era muito comum os pastores pentecostais falarem dos chamados distintivos do pentecostalismo. Distintivo é aquilo que realmente nos faz ser peculiares em relação aos outros ramos do evangelicalismo e do protestantismo e do cristianismo em geral, não é? Então, esse trimestre tem essa proposta muito boa, essa proposta muito rica, e é legal porque o comentarista, ou quem colocou o título, colocou como o verdadeiro pentecostalismo. Nós sabemos que hoje o pentecostalismo ele está super banalizado, as pessoas zombam das línguas estranhas, as pessoas zombam da profecia, as pessoas fazem memes com revelações, com milagres, com curas, com o poder pentecostal, digamos assim. As pessoas elas fazem zoeira mesmo. Virou motivo de chacota, virou motivo de mangofa, de zombaria, não é? E aí, muito disso é porque o que as coisas às quais essas pessoas zombam, na verdade, não é o pentecostalismo raiz. É o falso pentecostalismo. Se a gente pode usar o título da revista para fazer um contraponto, a gente pode dizer então que eles se constituem em um falso pentecostalismo, em um pentecostalismo de mentira, em um pentecostalismo que só visa de fato o dinheiro e a fama. A verdade é essa. Não adianta nós negarmos aqui, tapar o sol com a paneira, botar panos quentes em cima, porque a grande realidade é essa. Infelizmente, o falso pentecostalismo ele ganha muito mais projeção do que o verdadeiro pentecostalismo. Eu me lembro quando eu ministrava a disciplina de História e Doutrina Pentecostal, eu ministrei por alguns semestres no STPC, seminário inclusive onde eu me formei, Seminário Teológico Pentecostal do Ceará. Eu me lembro que nós tínhamos um aluno, um homem de Deus, né, o pastor Gideon, do Tempo Central, e a gente estava debatendo justamente sobre isso, sobre essa, digamos assim, essa vulgarização do pentecostalismo. Alguns até diziam que é uma avacalhação do pentecostalismo. E o pastor Gideon levantou e disse, olha, meus irmãos, eu sou pentecostal há 60 anos, e eu quero dizer a vocês que tudo que a Bíblia ensina sobre verdades pentecostais nós acreditamos. Mas nós, na minha geração, levávamos a coisa a sério. A coisa não era avacalhada. O pentecostal verdadeiro não é esse que fica pulando em cima das igrejas, em cima dos púlpitos das igrejas, que fica com macacada,
com brincadeira, com maluquice, plantando bananeira, né, curando, dando golpe de karatê, isso não é pentecostalismo. Então, ele alertou a gente, chamou muito a atenção para dizer o seguinte, que é uma coisa recente, que vem, eu particularmente detecto isso, essa banalização do pentecostalismo, da segunda metade da década de 90 para cá. Ou ainda pode se remontar até o início da década de 90, quando algumas denominações pentecostais, que não vamos citar o nome, ganharam projeção na TV, ganharam projeção no rádio, e isso acabou sendo um veículo para muitos escândalos e muitos problemas. Então, de fato, é um fenômeno recente. Até os anos 90, os pentecostais eram respeitados. Não havia essa zombaria com línguas estranhas, com milagre, essas coisas que a gente, infelizmente, é acostumado a ver. Porque uma coisa, uma brincadeira entre nós evangélicos, entre nós pentecostais, que entendemos, que conhecemos e acreditamos nos dons espirituais, na cura divina, na profecia, e a gente, eventualmente, entre nós, ainda falar um caso engraçado, uma coisa que aconteceu na oração, isto é uma coisa, não é? Outra coisa completamente diferente é essas brincadeiras e essa avacalhação mesmo que fazem, essa banalização ridícula que, de fato, rebaixa o meio pentecostal e nos coloca como ignorantes, como pessoas sem inteligência, como pessoas realmente ineptas para entender qualquer coisa que seja importante. Então, é totalmente diferente isso. E isso nos chama a atenção para uma coisa, que é necessário conhecer que verdades pentecostais são essas, é necessário conhecer que ensinamentos pentecostais são esses, é necessário conhecer o que a Bíblia verdadeiramente coloca sobre o pentecostalismo. Então, daí a importância, né, já falando aqui para vocês, pegando esses 5 minutinhos aí, para falar para vocês sobre isso, que é importante a gente entender a realidade que vivemos nos dias de hoje, de banalização do pentecostalismo, e de grupos que até alguns estudiosos da religião chamam de pós-pentecostalismo, porque já não tem vinculação nenhuma com o que é pentecostal, já viraram, como nas palavras do grande estudioso, o Antônio Gouveia Mendonça, ele dizia que não são igrejas, são agências de cura divina. Não se configura como igreja, não se espacializa como igreja, não tem público de igreja. Infelizmente é uma realidade. Mas que a gente se contrapõe a isso, mostrando o que a Bíblia verdadeiramente ensina sobre as verdades pentecostais. Muito bem, vamos para a nossa lição. Vai ser, como sempre, aquela abordagem didático-pedagógica. Nós vamos ver que a lição de número 5 tem como seguinte título, como título seguinte: o fruto do Espírito, o eu crucificado. Lição essa programada aí para o último dia do mês. O texto áureo diz: ora o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Verdade prática, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Então, a importância dessa lição de hoje é mostrar que os dons espirituais e as verdades pentecostais, elas também abarcam o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nós podemos considerá-lo como uma verdade pentecostal, no sentido de que ninguém poderá exercer dom do Espírito se não viver uma vida em Cristo, uma vida verdadeira, uma fé genuína. E isso se expressa no fruto do Espírito. Então, daí a gente pode dizer que nesse sentido que eu acabei de mencionar, se não entendeu, volta o vídeo, você vai ver que nesse sentido podemos dizer que o fruto do Espírito é uma verdade pentecostal, tanto quanto o batismo com o Espírito Santo, tanto quanto as línguas estranhas, tanto quanto a variedade de línguas, a profecia, o discernimento de espíritos, os dons de curar, é uma verdade pentecostal. Então, se alguém crê que exerce dons, mas não tem na sua vida essas virtudes éticas, ela está incorrendo em grande pecado.
Já foi falado em lições anteriores, dons espirituais, ou vão ser falados ainda, porque é um tema que vai volta em várias lições. Dom espiritual não é garantia de santidade, não é garantia de vida com Deus, não é garantia de fidelidade a Deus. Muitos que eram grandemente usados, por exemplo, em cura, são pessoas que posteriormente mostraram um caráter, uma ética dúbia, para se dizer o mínimo. Muitos que, digamos assim, trouxeram profecias impactantes para suas igrejas, depois se revelaram pessoas que viviam em pecados gravíssimos. Então, é uma coisa que se precisa atentar. A pessoa que se reveste, ou que diz que tem, ou que de fato exerce dom espiritual, que é batizada com o Espírito Santo, não necessariamente essa pessoa ela está numa plenitude de virtude ética. Mas quer dizer que no momento em que ela buscou aquele dom, no momento em que ela em algum momento da sua vida esteve assim. E aí entra uma polêmica muito grande nisso, né? Porque alguém diz assim, não, mas se a pessoa ela está em pecado, ela não exerce o dom. O dom é para acessar. Mas a grande verdade bíblica é que o exercício dos dons é uma coisa e a ética e o comportamento cristão é outra coisa. E eu lhe provo dentro da Escritura, a epístola ou as epístolas de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo coloca logo no capítulo 1 que nenhum dom falta para aquela igreja. Inclusive no capítulo 12, ele delimita e explica com maiores detalhes sobre os dons, porque era a igreja que tinha tudo aquilo dali que é mencionado em 1 Coríntios 12, mas eles não sabiam bem o que era. Eles não entendiam bem o que era o discernimento de espírito, eles não entendiam bem o que era a profecia, eles não entendiam bem o que é o dom de curar, eles meio que embaralhavam as coisas, e Paulo foi distinguindo. Mas nessa mesma igreja, tinha o homem que abusava da mulher de seu pai, tinha os irmãos que se processavam na justiça por motivos banais, você tinha a carnalidade, a infantilidade, as divisões da igreja. Então, fica muito claro para a gente que pode ter sido que a igreja de Corinto, no início da sua fé, de fato, manteve essa vida centrada, e daí, de fato, recebeu os dons. Mas em algum momento ela perdeu a mão e acabou se tornando uma igreja carnal. Não é? No seu geral. Claro que para essas pessoas, Deus sempre tem uma palavra de esperança e de restauração. Deus pode abençoar e restaurar, como o apóstolo Paulo fala da restauração do rapaz lá que abusou da mulher de seu pai. E ele diz que se a igreja perdoou aquele homem, aquele rapaz, ele também, Paulo, perdoava. Então, há uma chance de restauração, mas que, infelizmente, eu digo isso, na vida de muitos pentecostais, são duas coisas dissociadas, a vida ética e o exercício dos dons. Então, nós vamos ver a leitura bíblica, que é a leitura básica, a leitura conhecidíssima do fruto do Espírito. Diz assim, digo, porém, andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, 16 a 26. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então ele coloca aqui de forma já muito clara que existem duas forças, duas pulsões, para usar aqui a palavra da psicanálise, existem duas pulsões no coração de todo homem, do gênero humano. A pulsão que nós podemos chamar de carne e a pulsão que podemos chamar de espírito. Muito embora esse espírito não é apenas uma mera pulsão, é o próprio Espírito de Deus habitando em nosso coração. Então é uma pessoa. Mas a carne era uma pulsão de fato, uma pulsão de um desejo de se satisfazer. É um desejo de autossatisfação. A carne é isso. E o Espírito é a ação de Deus em nosso coração pelo próprio Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, o apóstolo Paulo coloca de forma muito clara que essas duas forças estão conosco. Tinha um obreiro, amigo meu, o irmão Itamar, saudoso, finado, ele dizia que o espírito e a carne são como dois cães. Ganha o que você alimentar e cuidar melhor. Então, se a gente cuida do nosso espírito, das nossas virtudes e disciplinas espirituais, nós vamos pender para uma vida em espírito. Se descuidamos das virtudes espirituais, automaticamente, imediatamente, estamos cuidando então e alimentando as pulsões e os desejos carnais, né? Mas ele diz que se somos guiados pelo Espírito, nós vamos viver uma vida que não haverá condenação contra nós.
não haverá condenação, não haverá cobrança, porque o grande debate de Gálatas é esse, né? A ideia de cumprir a lei para ser salvo. É como se Paulo dissesse, não precisa cumprir os mandamentos da lei no sentido que os judaizantes falavam. Você não precisa cumprir aquilo que os judaizantes falavam. Mas se você vive essas virtudes, você está dentro, você está enquadrado do princípio ético que a lei coloca. Por isso que ele diz que não se está debaixo da lei, ou seja, você está vendo a vida no espírito, você não está vendo mais na letra morta da lei, mas vivendo uma vida de espírito que vivifica. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, quer dizer, Paulo já falou isso, como está pessoalmente entre os Gálatas, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A obra da carne é nossa. Todas essas coisas aqui vêm de nós. Então, se a gente deixar a carne guiar a nossa vida, os nossos desejos de autossatisfação a qualquer custo, a qualquer preço, nós vamos praticar tudo isso daqui. E vamos ficar fora do reino de Deus. Mas o fruto do Espírito lembrando que aqui é singular, o fruto do Espírito é um só, ele é um só, composto de todas essas virtudes. Então, esse conjunto de virtudes é o fruto do Espírito. Tem gente que chama de frutos, não é cada um fruto diferente. O fruto do Espírito é tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que tinha alguns comentaristas de revista de escola dominical antiga, quem está na escola dominical há muitos anos sabe disso, eu estou aí desde 1997, então são aí 24 anos já de escola dominical, e eu me lembro que tinha um autor que dizia assim, imagina uma laranja com os gomos dentro. Então, a laranja é uma fruta, mas cada gomo é individual. Então, do mesmo jeito, o fruto do Espírito é essa laranja e essas virtudes comporiam, digamos, os gomos dessa laranja, que é o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é amor, que é o resumo de todos, e ele vai se desdobrar em gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, você tem as virtudes morais e as virtudes atitudinais. Então, as morais são amor, gozo e paz, ou seja, elas têm a ver com você, o seu estado em si, e da longanimidade até o domínio próprio é na nossa relação com o semelhante. Nós podemos dizer que as 3 primeiras falam da nossa relação com Deus e as demais da nossa relação com o próximo. Ok? Bom, ele continua. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, quem está em Cristo busca a vida de viver no Espírito, versículo 25, se viver no Espírito, andemos também no Espírito, e ao mesmo tempo, ao viver no Espírito, ele consegue colocar a carne no estado de inatividade. Claro que ela nunca vai ser uma inatividade plena, porque a carne continuará conosco até o dia da nossa morte, até o dia do arrebatamento. Os maus desejos vão continuar, você vai ter sonhos ruins, por exemplo, sonhar fazendo coisas erradas, você em alguns momentos vai ter vontade de fazer coisas erradas, em algum momento você vai fazer as coisas erradas, vai cair em uma dessas obras da carne. Por quê? Porque de fato a gente está nesse mundo ainda. Mas quando a gente busca a Cristo, a gente entende que não dá para continuar vivendo dessa maneira. E aí ele continua terminando dizendo, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Lembrando que ira e inveja já é colocado lá nos versículos 19, 20 e 21 como obra da carne. Então, quando a gente vive no Espírito, a gente não tem inveja e nem vanglória, que era justamente aquilo que os judaizantes mais faziam contra os irmãos gálatas. Eles se vangloriavam, eles se irritavam e eles se invejavam. Então, é o perigo desse orgulho espiritual que muitas vezes a gente vê no meio evangélico. Primeiro ponto, então, ele vai colocar o seguinte, o fruto do Espírito na vida do crente, e aí a definição, Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea,
Ou seja, ao sermos regenerados e justificados por Deus, já temos Espírito dentro de nós, sem nenhuma obra meritória, porém, ele continua ainda, e também gradativa por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece na santificação. Ou seja, o fruto do Espírito é algo desenvolvido, é algo progressivo, é algo que, de fato, vai trazer um desenvolvimento espiritual, e isso leva tempo e amadurecimento. Então, essa é uma coisa muito importante que devemos perceber. O dom é instantâneo. Deus dá, instantâneo. Você recebe o dom. Mas o fruto não. Ele é desenvolvido ao longo do tempo. E ele coloca o fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito, no singular, quando era de se esperar frutos. O missionário Eurico Bergstein explica esse singular, ilustrando esse fruto como a laranja e seus gomos. Já falamos sobre isso, não é? Inclusive, tem quando ele menciona, o comentarista aqui da revista menciona, Eurico Bergstein, é porque lá no início da década de 2000, poucos anos depois da morte dele, foi publicada um trimestre de autoria do Eurico Bergstein, do missionário, o homem de Deus que está com Cristo na glória, em que tem lá as verdades pentecostais. Na verdade, a CPAD já publicou pelo menos umas 4 ou 5 revistas já sobre verdades pentecostais. Teve uma que eles publicaram em 2006, lá por ocasião dos 100 anos da Rua Azusa. Teve essa do Eurico Bergstein, que é um pouco mais antiga até, que também fala das verdades espirituais. E aí ele menciona essa comparação. Então, o fruto é uma coisa só. E isso é importante. Por quê? Porque eu posso ter inveja sem ter ira. Eu posso ter maledicência sem ter necessariamente dissensão. Eu posso ter porfia e não ter cobiça. Digamos assim, um exemplo hipotético. Mas eu não posso ter paz com Deus sem ter longanimidade com o próximo. Eu não posso ter alegria com Deus e não ter domínio próprio na minha vida. Então, as obras da carne, elas podem ocorrer de forma separada. Mas o fruto do Espírito é indissociável. Eu sou uma pessoa que tem muita paz, mas eu não tenho domínio próprio, eu me descontrolo. Então você também nem tem paz, nem tem domínio próprio. Mas eu tenho muita benignidade, eu sou muito bondoso, carinhoso com as pessoas. Mas eu não tenho longanimidade, eu perco a paciência muito fácil. Isso também não adianta. Não adianta ter uma virtude e não ter outra. Claro, vão ter virtudes que vamos dominar com mais propriedade. E vai ter virtudes que vamos ter mais dificuldade para dominar. Mas o certo é que dominemos todas em algum grau. Ok? Bom, então já falamos sobre isso. Depois ele fala de andar no Espírito. Diz o seguinte: ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Então é ser guiado pelo Espírito, né? Vencer o desejo mau. E andar no Espírito é uma expressão que indica em viver corretamente, em humildade, submissão e santidade. Viver no Espírito é algo que vem da nossa conversão, e andar no Espírito é uma meta de se manter isso. Por isso que o apóstolo Pedro, que ele menciona lá na sua epístola, ele diz assim: busque a paz e siga. Por que ele usa essa expressão? Busque a paz e siga. Porque tem gente que busca a paz e encontra a paz, mas não consegue seguir a paz. Não consegue viver com paz. Ele consegue por um momento, mas não consegue manter de forma permanente. Então, viver é o estado, mas o andar é a continuidade desse estado. Ok? Muito bem, nós vamos agora já para o ponto 2, que é só uma apresentação genérica, não é? Nós vamos ver a diferença entre dons e fruto no Espírito. Nós vamos ver aí no ponto número 1, subponto, diferença. O que é comum entre essas duas frases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. A primeira e maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons, é o caminho ainda mais excelente. Ou seja, o apóstolo Paulo coloca aqui para nós, de forma muito clara, que tanto o dom como o fruto, ele vem do Espírito Santo. Não é algo nosso,
Aí é uma coisa importante, né? Ah, mas não é eu que amadureço? Eu sou digamos assim, eu estou carregando, eu estou vivendo aquilo. Mas, de fato, na prática, no frigir dos ovos, é Deus que desenvolve em nós esse fruto. E entra aquela questão do dar lugar, não é? De você, a cada dia, se entregar a Deus. Lembra lá quando o apóstolo Pedro fala, não é? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Então, quando a gente se sujeita a Deus, ele age em nós através do fruto do Espírito. Então, o fruto é dele produzido em nós. Nós somos apenas o receptor. Nós, não é uma virtude meritória nossa. Ah, eu me esforcei, eu sou bonzinho, eu sou longânimo, eu sou paciente, eu sou amoroso. Não, é Deus na sua vida e Deus na minha vida. E o dom, do mesmo jeito, também nesse sentido. Eu não tenho a capacidade de orar e alguém ser curado. Eu não tenho a capacidade de receber uma revelação de uma coisa oculta, né? Palavra de conhecimento, como diz no dom espiritual. Isso também não vem de mim, não é um talento meu. Isso também vem do Espírito Santo. A diferença é que, enquanto o dom é instantâneo, o fruto ele é desenvolvido. E ele coloca ainda que o amor é superior aos dons, é o caminho mais excelente. Ou seja, eu só exerço os dons adequadamente se eu tenho o amor. Muito bem. Nós temos aí os dons na igreja. Convém lembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Olha aí que coisa importante. Não, mas eu só tenho a palavra. A gente sabe que tem nossos irmãos que são sensacionistas, mas é o apóstolo Paulo exortando aqueles irmãos da sua geração a buscar os dons. Então, deve haver uma busca, deve haver uma intenção, um desejo de ser usado por Deus. Que busquemos os melhores dons, que não desprezemos as profecias. Então, os dons são comparados a um andaime numa construção, a igreja a um edifício. Não é possível a construção prosseguir sem um andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Então, é um complemento que vai incrementar o agir de Deus na igreja. Deus age de várias maneiras, ele é soberano, ele age como ele quer, mas através dos dons espirituais, ele capacita a sua igreja para fazer coisas extraordinárias. Lembrando que a igreja como um todo, Deus não está elegendo uma pessoa para ser o sabichão, o sabidão, o poderosão. Não, a ideia não é essa. A ideia é que os dons espirituais sejam usados na coletividade, jamais para promoção pessoal. Quem faz isso já está em blasfêmia, já está fora do reino de Deus, muito embora possa ter milhões de seguidores nas redes sociais. Bom, nós vamos agora para o ponto 3, que ele diz que o espírito se opõe à carne, isso é uma coisa importante, não é? Subponto 1, legalismo. Ao acentuar o contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne. Porque é o esforço humano. A ideia da lei, em nenhum momento o legalista vai dizer que o Espírito Santo vai te ajudar a viver a lei. Ele diz que é o esforço seu. É você que tem que fazer para poder ser santificado por si mesmo. Mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo judaizantes ensinavam nas igrejas da Galácia é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Foi o que nós falamos agora há pouco, não é? E no final do texto, do fruto do Espírito, ele diz que os irmãos não deveriam se invejar e se irritar uns aos outros. Por quê? Porque quem vive no legalismo vai viver disso. O legalista, o prazer dele é mostrar que conseguiu aquilo por si mesmo. E as demonstrações exteriores de santidade e de poder. Então, o legalista ele vive dessas coisas, ele não consegue ser diferente disso. Para ele é o prazer da vida dele, é o gosto da vida dele, viver de fato essa vida de maneira exibida, de maneira orgulhosa, de maneira arrogante, desejando de fato ser melhor do que as outras pessoas, melhor do que os outros irmãos, melhor do que as outras irmãs. Então, tudo isso, meus amados, gera um problema muito grave, gera um problema muito sério. Principalmente quando a gente entra no meio evangélico de hoje e a gente observa esses problemas gravíssimos, não é? Em que a pessoa às vezes começa até na humildade, começa verdadeiramente sendo usada por Deus, pregando a palavra de Deus como ela é, e de repente ela começa a se orgulhar e começa a pregar a palavra dela mesma e começa a pregar o que a Bíblia nem ensina para poder manter a fama, para poder manter o ego. Então, isso não deixa também de ser andar pela carne, né? De viver uma vida nas obras da carne.
E isso também não deixa de ser uma forma de legalismo, de dizer, olha, eu sou melhor do que você, eu sou mais espiritual que você, eu sou mais santo que você, eu sou mais puro, mais correto que você, não é? Então, tudo isso nos gera muitos problemas no que tange à igreja. Também a carne e o espírito, a palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos, pode significar fraqueza física, pode significar o próprio corpo, o ser humano como um todo, o próprio pecado ou os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado. No contexto de as obras da carne, significa um conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Foi o que a gente falou lá no início da lição, não é? A obra da carne é uma pulsão da natureza adâmica, decaída, e é como eu sempre digo nos meus vídeos aqui, quando eu estou gravando, o ser humano, ele é mau por natureza. Nós somos maus, nós somos cruéis. Ah, mas tem bondade no mundo. Claro que tem bondade no mundo. Mas essa bondade, ela muitas vezes tem também o objetivo de engano, não é? De engano e de auto-engano. Então, a gente tem que entender que o ser humano ele é assim por natureza. O ser humano é intrinsecamente mau. Se não for a obra do Espírito Santo, aliás, o fruto do Espírito na vida do ser humano, ele fica perdido para sempre, não é? Então, esse é o desejo. Por outro lado, da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, se aplica ao Espírito Santo, ao ser humano, aos anjos, aos espíritos imundos. Só prestar atenção ao contexto para saber o que que espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os cristãos de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, é a ideia de que quando a gente se sujeita a Deus, quando a gente se entrega a Deus, a gente consegue vencer esses desejos. E aí é o problema do legalista. Porque o legalista vai querer viver uma virtude pela carne, uma virtude pelo esforço humano, e não vai conseguir, porque não podemos deixar de ser quem nós somos. Até o filme famoso, né, do Rock Balboa, o Rocky 4, quando ele discute lá com a mulher dele, que vai para a União Soviética lutar com o Ivan Drago, e ela diz, as pessoas podem mudar, Rock. Ele não, só podemos ser quem nós somos. Da perspectiva da humanidade entregar a sua própria sorte, é isso mesmo. Não podemos ser diferentes do que nós somos. Agora, quando falamos da perspectiva da obra de Deus em nós, da ação do Espírito Santo em nós, do agir de Deus em nosso coração, moldando a nossa vida, aí sim o ser humano ele pode ser mudado e transformado. Mas é uma coisa interessante a gente observar, as pessoas não mudam o que elas são. E sem a obra do Espírito Santo, aí que fica mais difícil ainda. Ela vai continuar mantendo a pessoa que ela é. Às vezes ela pode mudar para agradar alguém, para disfarçar alguém, para não perder o emprego, para não perder o casamento, mas o eu dela continua sendo basicamente o mesmo. Agora, quando o Espírito Santo trabalha, você não precisa mais ter o esforço para guardar a lei, porque vivendo no Espírito, a lei não tem domínio sobre sua vida, porque você está morto para a lei e vive para Cristo. Bom, os vícios, ele apresenta os vícios da obra da carne. Ele fala, inclusive, de 3 categorias das obras da carne do ponto de vista sexual: prostituição, impureza e lascívia. Você tem ainda as obras da carne religiosas, a idolatria e feitiçaria. As obras da carne de ordem social, e aí tem todas as outras. Então, nós temos, de fato, esses 3 desejos. Nós podemos até dizer que aqui, de forma geral, essas obras da carne, elas mostram a nossa natureza decaída e a necessidade de mudarmos isso. E mudarmos não pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, e sim pelo poder do Espírito Santo em nosso coração. Isso quer dizer que eu não vou orar, que eu não vou buscar Deus, que eu não vou me consagrar, que eu não vou frequentar a igreja? De maneira nenhuma. É essa maneira que nós estamos justamente exortando a você que está assistindo esse vídeo. Frequente a sua igreja, participe da escola dominical, leia a palavra de Deus, assista coisas edificantes para a sua vida, coisas que venham lhe abençoar, veja nas redes sociais coisas também boas que lhe tragam edificação, que lhe tragam conhecimento, para que você possa verdadeiramente, a cada dia, vigiar, orar e lutar contra esse poder da carne na sua vida. Então, meus amados irmãos, espero que você tenha compreendido minimamente a lição.
que possa aí servir de uma dica para você, umas orientações básicas de como você pode abordar a lição. A gente sempre recomenda, se você desejar, é uma sugestão didático-pedagógica. Você pode começar esse ponto 3 como sendo o ponto 1. Não fica ruim. Se você mexer bem na lição, até porque se você observar bem, você vai ver que o autor da revista, ele pegou a última parte do texto bíblico e botou para cima, e pegou a primeira parte do texto bíblico e botou para baixo. Não sei se você que está acompanhando a revista e a Bíblia, se você comparar a revista com a Bíblia, você vai ver que o autor deu uma invertida. Então, se você quiser começar a falar sobre legalismo, a carne e espírito e as obras da carne, para depois você ir para o ponto 1 e falar do fruto do espírito, vai ficar muito bom. Eu acredito até que vai seguir a ordem natural do texto, que a ordem natural do texto vai falar primeiro vai falar das obras da carne, vai contrapor carne e espírito, e depois, no final do texto, é que ele vai falar sobre o fruto do espírito. Então, eu pessoalmente, se eu fosse ministrar uma lição dessa, tivesse a liberdade, porque a gente sabe também que nem todo professor de escola dominical tem liberdade, a gente sabe que nem todo pastor permite e que nem todo aluno entende, não é? Mas se você puder conversar com o seu superintendente, com o seu pastor e dar essa sugestão, vai ficar ainda melhor. A abordagem fica mais retilínea, ela fica mais suavizada, até pela perspectiva do aluno, para ele terminar a lição com esperança, não é? Ele começa vendo a coisa ruim, o sofrimento, a obra da carne, e depois ele vê a coisa boa, que é o fruto do Espírito, e termina falando que os dons e o fruto são importantes, né? Do jeito que está aqui na revista, você tem a sensação contrária. Você começa no fruto, vai na distinção e termina na carne. Não sei se aí alguém pode terminar até desanimado no final dessa lição. Mas é uma sugestão pedagógica que eu posso dar aqui para você. Isso não vai tirar conteúdo da lição. Você não vai deixar de ler os pontos, você não vai deixar de explicar o que está na revista, você vai apenas tentar harmonizar o que o comentarista colocou com o que o texto bíblico coloca, ok? Então, meus amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Estamos aí no YouTube, sempre que você quiser fazer alguma pergunta, você pode utilizar à vontade aí os comentários. Vez por outra eu estou olhando os comentários, acompanhando, para poder ajudar você da melhor forma possível. Que Deus em Cristo te abençoe.